Olá, gente, boa noite! O que é esse chat já? Nossa, que legal! Boa noite, todo mundo. Não dá nem para ver o nome. Que bacana! Galera, tô muito feliz. Vou dar um tempinho pro pessoal ir chegando. Ai, pera aí, rapidinho, rapidinho. Dá um tempinho aqui, o computador que estava aqui do meu lado estava repetindo a minha voz. Sempre tem um delayzinho aqui da imagem, uns 30 segundos entre o que eu falo e o que vocês escutam. Gente, são 1.340 pessoas inscritas nesse webinar. Não faço a menor ideia de quantas pessoas vão vir. É de longe o maior público que eu já tive em um webinar, então eu tô muito surpresa, fico feliz com a presença de vocês. E eu, que faço coisas super artesanais, né? No caminho da comunicação autêntica, eu levo 30 pessoas para ficar junto comigo, então sou super acostumada a fazer coisas menores. E aí, sempre que chega o lançamento do CCA, na hora que eu faço o webinar com sorteio de bolsas, sempre vem um número bem grande. Meu Deus do céu. E eu tô dando uma enroladinha aqui também, que é para deixar o pessoal chegar, tá bom? Então, depois vai ficar a gravação desse webinar disponível. Quem for assistir pode pular os primeiros minutinhos. Eu vou só dando umas informações aqui para quem for chegando agora. É possível que o webinar trave em algum momento. Então, se isso acontecer, dá um F5. Não tem muito que a gente faça desse lado. A nossa conexão tá muito boa, a gente testou, tá tudo certinho, vai funcionar até o fim. Agora, se a sua conexão não funcionar, você dá um F5 que geralmente volta, tá bom? A Mônica, saudade de você também. Vai haver reprise, eu vou enviar para vocês amanhã. Só que, gente, vocês estão sabendo que vai ter sorteio de 2 bolsas aqui, né, ao longo desse webinar. Pode passar, Ale. Gente, a Alessandra Puglia é uma girafa, tá aqui do meu ladinho, me dando uma assistência nesse webinar, acabou de passar aqui atrás. A gente pediu comida para comer antes do webinar e a comida acabou de chegar, que maravilha. Então, se travar, dá um F5. Quanto ao sorteio, como é que vai funcionar o sorteio? 5 minutos antes do webinar começar, a gente fez um download desses 1.340 contatos que estão cadastrados. Então, a gente tem uma planilha de Excel com todos os nomes e e-mails das pessoas. Eu vou conversar aqui com vocês. Eu sei que esse é um webinar que não deve durar muito tempo, porque está todo mundo ansioso com o sorteio de bolsa. Então, eu acho que entre o que eu vou falar mais o exercício, eu vou falar de 30 a 40 minutos. Depois, a gente vai fazer o sorteio. Depois, eu fico aqui, para responder dúvida, para a gente conversar. Tá bom? E aí, no sorteio, então, tá o nome aqui, o e-mail de vocês aqui, e a gente tem uma numeração. A gente vai pegar um site que chama Sorteador e sortear os números, né? Nesse range de números que a gente tem. E aí, a pessoa tem que estar aqui, online, para ser o ganhador da bolsa. E aí, vale lembrar que a bolsa é para somente o online, beleza? Então, vamos lá. Antes de começar, cara, o título desse webinar: Como cultivar equilíbrio emocional em situações difíceis. Então, eu preciso destrinchar o que é isso, né? Então, primeira coisa, a Priscila falou que se cadastrou 2 minutos. Manda o seu e-mail aí, Priscila. Você pega o e-mail da Priscila e coloca na planilha? Beleza. Gente, o que é uma situação difícil? Então, só para garantir que a gente está na mesma página quando a gente está falando aqui nesse webinar, beleza? Situação difícil é quando você está tendo um conflito com alguém. Então, sabe aquele momento que o sangue esquenta e você é super reativo? Ou então, que você não necessariamente está nesse momento, mas que você está sentindo que você está numa situação confusa, assim, de um relacionamento, e que você quer ter mais clareza, quer ter mais sensatez. Então, eu espero que depois desse webinar, vocês sintam que vocês têm um pouquinho mais de ferramenta, um pouquinho mais de conteúdo para lidar com essas situações. Então, é isso que eu estou me referindo quando eu falo de situação difícil. Equilíbrio emocional também é um termo que a gente tem que deixar bem definido aqui o que é. Porque emocional, quando ele está estritamente
relacionado com as situações difíceis. Ou seja, você está passando por um momento que você tem vontade de explodir ou que você está extremamente confuso, então eu estou tratando equilíbrio emocional como a sua capacidade de ser resiliente frente a essa situação. Por que para mim é importante falar isso? Porque equilíbrio emocional pode ser visto e cultivado num contexto muito mais amplo, que é tipo, como cultivar o equilíbrio emocional para a vida como um todo. E aí, para isso, quero começar recomendando o trabalho de uma pessoa muito querida, que é a Jeane Pili, que ela tem um curso que se chama, ela é facilitadora de um curso que existe no mundo, que se chama Cultivating Emotional Balance. E a Jeane, inclusive, tem um hangout que está gravado, que fala de equilíbrio emocional na vida, e ela fala de um negócio muito legal, que são os 4 tipos de equilíbrio que a gente precisa cultivar se a gente quiser ter mais equilíbrio emocional na vida, fala de felicidade genuína, etc e tal. Eu não vou falar aqui nesse sentido mais amplo, mas eu altamente recomendo que vocês pesquisem isso. Inclusive, Helena, aquele documento que eu te mandei, tem link ali quando eu falo da Jeane, de repente seria legal você colocar aqui para o pessoal poder acessar depois, se eles quiserem, vê se você acha aí. E, gente, a palavra cultivar, porque, pô, então eu tô aqui tentando passar alguma coisa para vocês sobre como ter mais sensatez, mais clareza nesses momentos que a gente tem vontade de explodir. Só que não vai adiantar vocês só escutarem isso daqui e pronto, mudou. Isso é uma coisa que a gente cultiva, vocês vão continuar sendo reativos, mas a minha ideia é instigá-los a serem investigadores de vocês mesmos, cientistas das próprias vidas, né? Então olhar e falar assim, cara, o que aconteceu, né, naquele momento? Como que eu me investigo? Então a ideia toda é dar ferramenta para isso. Então espero que a gente esteja na mesma página quando eu falo disso, de cultivar equilíbrio emocional em situações difíceis. É isso que eu quis dizer com esses termos. Eu não sei quantas pessoas aqui, né, da galera que está online, assistiu o mini curso gratuito do Caminho da Comunicação Autêntica. Quem que tá aqui que assistiu? Porque eu super me atentei para não repetir o conteúdo. Mas se tiver bastante gente que ainda não assistiu, então talvez eu tenha que dar umas voltadinhas. Eu assisti... Parece que bastante gente assistiu. Então tá. Então eu vou falando, se eu falar alguma coisa, considerando que vocês já sabem, vocês parem e me perguntam, e aí no final eu respondo todas as dúvidas, tá bom? Muito obrigada pela participação no chat. Eu não consigo nem ver nada. Mas estou acompanhando, gente, tô achando o máximo. Então vamos lá. Gente, nós nos intitulamos, nós seres humanos, como seres racionais, né? O nome da nossa espécie é Homo sapiens. Nossa, que devia ter Homo sapiens modestum, né? Depois. Mas a real é que nós somos seres racionais. O nosso cérebro racional, inclusive, que é o neocórtex, ele se desenvolveu a partir do nosso cérebro emocional, que é o cérebro límbico. Então, a gente primeiro sente a coisa, depois a gente raciocina. Então, primeiro a gente sente e depois a gente tenta fazer aquele sentimento fazer sentido. É assim que as coisas acontecem. Existem muitas coisas que acontecem no nosso cotidiano, na nossa história como sociedade, que demonstram que nós ainda não estamos focados em desenvolver a nossa inteligência emocional. Então, se você pegar, sei lá, se a gente parar para pensar só notícias que aconteceram na última semana, de alguma tragédia que aconteceu por conta de uma explosão emocional. A gente tem vários exemplos, né? Tipo, hoje é um dia que muita coisa está acontecendo na rua e que eu tenho certeza que a gente vai ficar sabendo de pessoas que foram extremamente intolerantes e, enfim, que não conseguiram manter a sensatez, que não conseguiram ser resilientes no momento de conflito. Do moço, né, daquele cara, o marido, que matou a mulher e os 2 filhos essa semana, porque ele viu que ele não ia ter dinheiro para sustentar mais a família. Não é para a gente começar a julgar o que aconteceu com o cara, mas isso é um exemplo de, cara, ele não conseguiu
segurar a barra, né? Foi um episódio fortíssimo de descontrole emocional que teve consequências gravíssimas. Então, é muito cobrado para ter maturidade emocional. A gente é muito cobrado para ter resiliência, para ser sensato. Só que quando que a gente aprende isso? Tudo que a gente aprende é absolutamente empírico nesse sentido. Eu nunca fui ensinada na escola, então hoje a gente vai aprender a se relacionar. Hoje a gente vai aprender a lidar com os nossos próprios sentimentos. Né? A gente não aprende. E a gente é super cobrado. E principalmente no ambiente de trabalho, né? Então a gente passa, sei lá, 25 anos da vida estudando coisa técnica, aprendendo o valor do pi, não aprende o valor da gente mesmo, mas aprende o valor do pi. Um monte de coisas. O que o seu chefe te cobra? O que a vida te cobra? Seus clientes te cobram? Maturidade emocional. Mas aí você nunca aprendeu isso ao longo da educação formal. Então a gente tem que correr atrás por a gente mesmo, né? Se a gente for esperto, para conseguir sair melhor na vida. Então a ideia aqui também é instigá-los. Eu não sei o quanto que vocês que estão assistindo já investem em vocês mesmos nesse sentido, mas para mim é tipo assim, tudo que eu fiz nesse sentido foi o melhor investimento da minha vida. Então vamos falar desses momentos de explosão, de quando dá uma raiva, de quando alguém te irrita. Tem uma frase do Aristóteles que eu adoro, que ele fala assim, qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. É incrível. Vamos investigar melhor o que é essa raiva? Mas quem assistir depois não participou do sorteio. Não, tem que estar online daqui a pouco, na hora que eu for fazer o sorteio, tá? A pessoa não quer nem ver o que eu tô falando, só quer o sorteio, né? Vai ser rápido, tá, gente? Porque muita gente entra também pelo conteúdo. Então vamos investigar o que é esse momento, né? O que é essa explosão da raiva? O que é a raiva? Na CNV, na comunicação não violenta, a gente enxerga a raiva como um sentimento secundário. Apesar dele ser um dos sentimentos universais, né? Não sei se vocês viram que o Dalai Lama, ele lançou um projeto que se chama o Atlas das Emoções. E aí eles pegam aqueles sentimentos universais dos seres humanos, que é tipo raiva, medo, prazer, né, alegria, tristeza e nojo. E, ele dissecou, assim, tipo, pega dentro de medo quais que são os diferentes tons do medo, né? Diferentes sentimentos associados ao medo. E qual que é a frequência e intensidade que eles costumam acontecer nos seres humanos. É incrível esse site. Inclusive, Alê, se você conseguir pesquisar aí Atlas of Emotions, para colocar aqui para eles, porque é um negócio que vale super a pena. Então, a raiva, ela é tida como um sentimento base, mas na CNV, a gente fala que a raiva é um sentimento secundário. Por quê que a gente fala que a raiva é um sentimento secundário na CNV? Porque a raiva, ela vem sempre acompanhada de um julgamento. Você nunca vai sentir raiva se você não estiver julgando que alguma coisa não deveria estar acontecendo. É sempre uma vontade de que a coisa fosse diferente, de que aquela pessoa se comportasse de maneira diferente, de que, enfim, que alguma coisa mudasse. Não chega a ser um pseudo-sentimento, que, aliás, eu não sei se vocês se lembram da diferença de sentimento e pseudo-sentimento. Vocês viram no coisa? Acho que pode ser legal falar aqui, né? Legal, Marcos, o webinar todo vai... eu não conheço essa síndrome, eu não ouvi falar, mas o webinar todo vai ser para dar ferramentas, tipo, algumas perguntas que vocês podem se fazer para lidar melhor com isso, tá? Então, agora a gente está falando da raiva. E eu falei que ela é um sentimento secundário. Mas, então, deixa eu falar a diferença entre sentimento e pseudo-sentimento. Geralmente, quando a gente vai expressar os nossos sentimentos, a gente tem pouco vocabulário para fazer isso. Então, a gente fala, tô bem, tô mal, tô triste, tô feliz, né? A gente tem muito mais vocabulário para rotular o comportamento do outro do que para falar do nosso próprio sentimento. Então, olha só a diferença entre você falar assim, eu tô me sentindo frustrada, ou eu tô me sentindo triste, de você falar, eu tô me sentindo agredida, eu tô me sentindo manipulada.
a gente fala muito agredida, manipulada, ignorada, como sendo um sentimento verdadeiro. Só que dentro dessas palavras está embutido um julgamento. Então, quem escuta isso sente uma resistência na hora, né? Na hora. E a ideia da CNV é a gente conseguir diminuir a resistência do outro lado para a gente conseguir fazer uma conexão com a pessoa. Então, quanto mais eu falar em sentimentos verdadeiros, e lá no curso eu dou vários exemplos deles. Se vocês não viram ainda, pessoal, o mini curso, entra lá no www.caminhodacomunicação.com.br. O mini curso gratuito vai ficar disponível somente até sexta. Beleza? É isso, pessoal que não está escutando ou vendo, dá um F5 que volta. Então tá bom. Então essa é a principal diferença entre sentimento e pseudo-sentimento. Mas vamos voltar para a raiva. Como investigar esses processos de raiva? E ó, as dicas que eu tô dando agora não é para você fazer exatamente no momento que você quer explodir, né? No momento que você quer explodir, ou você vai explodir, ou você vai conseguir respirar fundo para se investigar e depois ter uma resposta mais apropriada. Então vamos supor que foi possível fazer isso, ou que você explodiu mesmo, mas que agora você está querendo se investigar, porque conforme você vai vivendo e retomando para investigar, a chance de você ter uma resposta sensata no próximo episódio é muito maior do que se você não fizesse investigação. Então, o que eu recomendo vocês fazerem nesses momentos que você ficou com raiva, que é uma situação difícil? Primeiro, seria legal que vocês pensassem em algum, né, qual que foi a última vez que vocês tiveram um episódio desses, que você se irritou com alguém. Então, tenta pensar aí para você ir fazendo o exercício meio que junto com a gente. A Rebeca perguntou, mini curso liberado agora é igual que você liberou há um tempo atrás? Ou tem mudanças? É igual. É igual o que eu liberei nesse ano, mas é diferente do que eu liberei do ano passado. Então, gente, primeira coisa, você começar a pensar em tudo que aconteceu. Na CNV, a gente pega para fazer o show do lobo. Então, começa a escrever o que aconteceu, o que você julgou do que aconteceu, o que as pessoas fizeram. Então, as pessoas, elas ficam surpresas quando eu falo que na CNV tem um show do lobo, porque tem que ter esse momento de descarrego mesmo, de você conseguir colocar tudo para fora. E é muito louco, porque o show do lobo, ele geralmente vem carregado de um monte de informação preciosa. Então, por exemplo, eu tive um episódio recente de alguém da minha família, que eu acho que eu não quero revelar o nome, porque é muita gente assistindo. Mas é uma pessoa que eu amo muito, muito, muito. E é uma pessoa que, tá cheia de dívidas, assim, e aí não, né, quando eu tento conversar, é difícil conversar sobre isso, tal, rolam várias barreiras. E aí, essa situação às vezes me tira do eixo, assim. E aí eu parei para